Instituto Etos, depoimento de Maria Catarina Castro de Araújo, entrevistado por Lenir Justo. São Paulo, 29 de maio de 2008. Realização Instituto Museu da Pessoa.net. Entrevista número Etos, CB 31. Catarina, boa noite. Vamos começar com você nos falando seu nome completo, local e a data do seu nascimento. Eu sou Maria Catarina Castro de Araújo. Eu nasci em Recife no dia 1º de agosto de 1979. E qual é a sua atividade atualmente? Atualmente eu trabalho como assistente da Diretoria de Responsabilidade Social da ABIMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Fica aqui a sede aqui em São Paulo, no Jabaquara. Certo. E como você conheceu o Instituto Etos? Foi no ano de 2005. Eu ainda não trabalhava lá na ABIMAC, trabalhava num jornal e era um jornal de panificação. E eu fui fazer uma matéria sobre responsabilidade social. Na época não tinha ideia sobre o tema. E quando eu procurei e fui buscar locais que tivessem conceitos sobre o tema, eu encontrei o Instituto Etos. E então o primeiro conceito que eu tenho conhecimento é o conceito que é divulgado pelo Instituto. Então, desde essa época até hoje, eu sempre recorro ao Instituto para buscar esses conceitos. E atualmente a ABIMAC ela é parceira, é associada do Etos? A ABIMAC é associada do Etos desde 2006. A gente já fez alguns trabalhos em parceria, algumas palestras e oficinas de capacitação, tanto dos indicadores Etos, quanto, assim, palestra dos indicadores Etos e oficinas para nossos associados. E a gente tem uma parceria também, fizemos na eleição passada uma publicação sobre responsabilidade social. No processo eleitoral, a ABIMAC patrocinou uma publicação que o Etos faz sempre no ano eleitoral. E, fora isso, contatos com pessoas, assim. E você pode falar um pouquinho das ações socioambientais que a ABIMAC desenvolve? A gente não tem ações socioambientais, na verdade é mais responsabilidade social mesmo. A Diretoria de Responsabilidade Social da ABIMAC foi criada em 2005. Eu comecei a trabalhar lá em fevereiro de 2006. E o objetivo principal da diretoria é justamente disseminar o tema responsabilidade social entre as empresas associadas que são no Brasil inteiro. A gente não trabalha muito com essa questão de ir atrás, ainda não tem uma logística, não tem como buscar o associado. A gente trabalha mais com demanda. Quando o associado procura, a gente tenta atender a necessidade dele, seja a responsabilidade social empresarial, seja sobre investimento social privado, seja sobre voluntariado, balanço social, ou qualquer um dos temas que envolvam responsabilidade social e que eles estejam querendo saber. E vocês procuram alinhar com os indicadores do Etos? Sim, inclusive há pouco tempo atrás a gente fez uma palestra junto com a Petrobras, porque a Petrobras utiliza para cadeia de fornecedores deles os indicadores do Etos, e a maioria das empresas associadas da ABIMAC são fornecedoras ou querem ser fornecedoras da Petrobras, e a gente tinha que alinhar, de certa forma, os indicadores para a necessidade que eles têm. E as empresas associadas, você falou que trabalha com a demanda, né? Isso. Tem bastante demanda assim, das empresas associadas? Olha, é um tema muito novo ainda, por mais que a gente esteja envolvida até com o Instituto, mas para as empresas é um tema novo e não existe uma demanda tão grande, mas a tendência é sim que passe a existir, porque é um tema que a partir de agora, tipo, não tem mais volta. A partir de agora isso vai cada vez crescer mais e mais, porque se a gente não consegue melhorar as coisas, vai para um caminho sem volta. É mais ou menos isso que vai acontecer. E como você avalia, de modo geral, a sensibilização e engajamento das empresas brasileiras
nesse movimento de responsabilidade social e ambiental também? Como eu avalio as empresas brasileiras? No geral, não só na BIMAC, mas de uma forma ampla. É engraçado, eu estava comentando isso hoje porque, assim, eu que participo, que estou inserida dentro do movimento, é a terceira conferência do Etos que eu participo. Para mim, que participo diretamente do movimento, as discussões estão cada vez maiores, a gente sente, sim, uma diferença, uma amplitude da discussão, a necessidade. Mas, ao mesmo tempo, eu lido com as empresas que estão fora e que não participam desse movimento ainda. E para essas empresas ainda é meio que, eu diria, um tabu falar de responsabilidade social. Tabu no sentido não de proibição, mas no sentido de que ainda precisa ser feito muita coisa para que as pessoas conheçam em si o tema. Em contrapartida, está sendo feito, assim, as pessoas têm mudado muito a consciência de melhoria do planeta e de preocupação com o planeta, essa questão de consumir os bens de forma mais racional, de forma consciente. A gente nota que as pessoas, elas estão querendo fazer alguma coisa para melhorar o mundo. E você percebe isso, por exemplo, nos funcionários das empresas. Eles perguntam, eles se interessam por temas de meio ambiente. E essa mudança que eu acho que não só o Etos quer, como o mundo precisa, porque as empresas são feitas de pessoas e são essas pessoas que vão mudar e tornar o mundo sustentável e justo, que é o que o Etos tanto prega e tanto quer, assim como a gente também. E como você avalia o estágio brasileiro, né, das empresas brasileiras, em relação aos demais países do mundo? Que estágio você acha que a gente está? Eu acho que o Brasil está bem. Eu, sinceramente, sou uma brasileira daquelas que sou brasileira e não desisto nunca. Não, mas eu acho que o Brasil está bem à frente na questão da ISO 26000, que é a ISO de responsabilidade social. O Brasil está à frente, inclusive, nas discussões, porque o presidente é brasileiro. Em outras coisas, através do próprio Instituto Etos, ele está sempre à frente nas discussões internacionais. Eu acho que o povo brasileiro é um povo consciente de todos esses tratados, da questão do carbono, dos créditos de carbono. Eu acho que o brasileiro em si é um povo consciente do seu papel. A gente tem muito recurso natural, mas de certa forma, olhando o contexto do Brasil como um todo, sem levar em consideração as grandes cidades, a poluição que os carros produzem, entre outras coisas, eu acho que o brasileiro é um povo consciente. E as pessoas que não são conscientes, elas tendem a tentar mudar. Eu acho que é uma coisa bacana, assim, do Brasil, isso. E qual você acha que é o maior desafio do Instituto Etos? O maior desafio, eu acho que o maior desafio é cada vez ampliar mais esse movimento e mobilizar e sensibilizar mais pessoas em busca desse objetivo maior, que é a responsabilidade social. E o que você considera a maior realização do Instituto Etos no setor de responsabilidade social e ambiental? A maior realização? Até agora. Eu acho que uma empresa, 10 anos parece pouco, mas eu acho que uma empresa que sobrevive 10 anos no Brasil, conduzindo a bandeira de um tema que parece, que no princípio era tão, não sei, um tema que parecia vago no princípio. Eu acho que isso já é uma grande vitória. Ontem o Ricardo estava falando na plenária que comparando, aliás, na abertura ele compara o Instituto com uma criança de 10 anos que sabe que já fez muita coisa, mas que tem muita coisa ainda por fazer. E eu acho que essa metáfora é bem verdadeira
porque uma empresa de 10 anos ela já viveu muita coisa, mas ela ainda tem muito mais por viver. Então, assim, isso ao mesmo tempo que é um desafio, é um resultado muito grande do que já está sendo feito. E o que você acha como o Instituto deve se posicionar para os próximos 10 anos? Eu acho que cada vez mais as pessoas devem se engajar em busca desse objetivo maior, que é tornar o mundo sustentável e justo. Eu acho que esse engajamento é feito através de parcerias, de ideias semelhantes, que é o que acontece num evento como uma conferência. As pessoas que estão aqui, elas pensam de certa forma da mesma maneira, elas conseguem dialogar e criar ideias, escrever, propor ideias para serem executadas depois daqui, em um outro momento. Eu acho que o Ethos pode fazer isso, pode criar essas parcerias e ampliar cada vez mais as redes que eles têm. Então é isso. É isso, obrigada. Obrigada, tá?